Estamos ao vivo. A música âncora desta semana de lives. E vamos aguardando enquanto o Instagram vai avisando para as pessoas. A Melody já está aí. Vou até aumentar um pouquinho o volume. Mel, tá conseguindo ouvir a música, Mel? Nossa convidada super especial já tá aí a postos. E mandando coraçõezinhos, porque hoje esse almoço vai ser bom. I did it my way. Regrets. I've had a few. Quem é que não teve arrependimentos? Mas que eles sejam pequenos. Ai, que coisa boa, que coisa boa. Essa semana tem sido muito legal. Porque eu resolvi celebrar os 3 anos do English Experience em alto estilo. A Ângela também já está aí, seja bem-vinda, Ângela. Então esta é a semana que antecede o aniversário de 3 anos do English Experience. Então, a sequência de live termina agora na segunda-feira e eu vou parar aqui a música para a gente poder começar de fato, né? Seja bem-vinda também a Mariane, isto? Então, na terça-feira eu celebro 3 anos de English Experience e eu resolvi comemorar em alto estilo. Tem esta semana, que é uma semana toda de lives, para você muito conteúdo e me ajude também a divulgar este programa que é o English Experience, onde a gente traz a programação neurolinguística, onde a gente traz a hipnose, todos os recursos que eu venho acumulando ao longo desses 10 anos de desenvolvimento humano para poder possibilitar que as pessoas soltem a comunicação em inglês. E para isso, eu estou trazendo hoje uma especialista em desbloqueio de comunicação. Então imagina assim, junta alguém que sabe desbloquear no inglês, a outra que sabe desbloquear a comunicação, hoje vai ser uma explosão. Então, não vou fazer mais delongas. Ah, obrigada, querida. Não vou fazer mais delongas. Vou chamar para cá a Melody. Vou pedir para que vocês botem bastante coraçãozinho aí, para o Instagram também ir avisando para bastante gente. Eu preciso carregar o meu celular, porque senão eu vou ficar sem bateria. Então, isso é uma das coisas que a Melody ensina para os mentorados dela, né? É uma das coisas que a Melody ensina para os mentorados dela. E agora que não chega aqui, vou ter que chegar aqui mais pertinho. Vamos lá que vai dar certo. Pronto, vai dar certo. Isso é uma coisa que a Melody ensina para os mentorados dela. Deixa tudo preparadinho. E essa lição eu não peguei. Então eu tô aqui no improviso, mas também o improviso faz parte do processo. Tanto na comunicação quanto no inglês. Então, sem mais delongas, Carlinha querida também, sem mais delongas, eu vou chamar para cá fazer esse bate-papo e que você aprenda como é que você pode comunicar melhor. Porque uma Melody descobriu ela e está comunicando aí para todo mundo. Vamos lá chamar a Melody. Botem bastante coração, muito calor, com todo o nosso amor. Aguardando aí enquanto a Melody entra. Olha só, tá chegando. Yes! Olá! Que coisa boa! Tá me ouvindo bem, Angel? Tá me vendo? Tô ouvindo bem. Todos me vendo e me ouvindo bem? Mel, tá vendo e ouvindo bem? Eu tô conseguindo te ver e te ouvir, só a minha imagem pra mim tá aparecendo congelada, mas se é só pra mim tá tudo bem. Você só não vai se ver, né? Exato, mas também eu preciso te ver, eu preciso ver a galera linda que tá aqui, mas me ver pode ficar pra outra hora. Eu me olho no espelho depois. Você já sabe que é bonita, né?
Ai, maravilhosa. Tá travando um pouquinho. Olha A só. Ângela disse que tá travando um pouquinho. Beleza. A Mariane disse sim. Sim, estão me vendo? É isso? Confirma aí Deixa pra gente. Tá eu. ótimo. Beleza. Tá A ótimo Anne aí. disse que tá ótimo. Ah, então tá bom. Então Então tá vai bom. funcionando também. Quem está Então, chegando, então, sejam muito bem-vindos. Eu trouxe aqui conosco hoje a Melody Claire, que é especialista em desbloqueios de comunicação. Então, como cresceu o teu cabelo? Não. O cabelo que cresceu é o meu, né, Carlinha? A Mel fez ao contrário. A Mel tá com o cabelinho bem curtinho. o meu encolheu. O meu encolheu. Ai, Exato. bom. Estou muito feliz em estar aqui, Andy. Obrigada por esse convite. E pegando um gancho ali do que você falou, né? Que eu ensino para os meus mentorados a deixar tudo prontinho, tudo arrumadinho, que você não colocou o celular para carregar. Eu acho que mais importante, né, do que deixar tudo prontinho, é claro que eu dou essa dica para os mentorados, para os alunos, mas mais importante do que isso é fazer exatamente o que você fez. É continuar nessa brincadeira, é continuar nessa diversão e conversar com a audiência realmente conectada, né? Avisando, ó, pessoal, eu vou colocar meu celular para carregar. Isso é conexão com as pessoas, né? É a gente sair desse lugar de querer esconder, né? Esconder o que está acontecendo, passar uma ideia de perfeição e aí não contar para a audiência, não vou falar para eles que está acabando a bateria do meu celular, nesses Será que detalhes que a vou gente... ficar aqui quietinho, eu vou fazer com cuidado para ver se eles não notam. Não, é pior. Exato, E o bacana exato. é que isso é um paralelo assim perfeito com o processo das pessoas para falarem inglês também. Elas acham que se elas não falarem com perfeição, elas não podem falar. E aí elas não experimentam para poder melhorar, para poder chegar onde elas querem chegar. Então, e é justamente ao contrário. Ok, é o do jeito que é. Errei. Ah, agora eu poderia me chicotear aqui, Ângela. Como assim? Você não botou o celular para carregar? Que absurdo, né? Não, a vida é essa fluidez que a gente tem que experimentar. Exatamente. E nós nos surpreendemos quando a gente percebe um efeito contrário do que a gente imaginava que ia acontecer, né? Ao invés das pessoas eventualmente terem alguma reação negativa porque o celular não estava carregando e teve que pegar o carregador no meio da live, ao contrário, as pessoas se conectam, as pessoas adoram ver justamente o nosso lado humano. É mostrando o nosso lado humano que a gente conecta. Exato. E que a gente mostra o nosso melhor, a gente acha que o nosso melhor é só o que é bom. Não, a vulnerabilidade nossa também é mostrar o nosso melhor, né? Porque somos todos seres humanos, ninguém é melhor do que ninguém. Eu tenho pontos que eu já trabalhei, que eu já desenvolvi, tem pontos que eu estou trabalhando e estou desenvolvendo, e faz parte da vida. Quando eu aceito o que é, eu não fico brigando comigo, né? E aí as coisas fluem com mais facilidade. Isso é que eu venho Exato. trabalhando direto com os meus alunos ali no English Experience, que trabalhamos também, né, Mel, no Flow Experience, que foi a imersão que a gente fez. A Carlinha tá aí também nos assistindo, a Ana, que estava lá conosco na imersão, né? E foi maravilhosa. Foi uma imersão sensacional. Foi justamente um trabalho de desconstruir essa ideia da perfeição, desconstruir essa ideia da seriedade. E, e é o que eu venho trabalhando na comunicação também, né, Angel? E eu tenho aprendido muito, né, sempre contigo, eu já te falei isso muitas vezes, né, o quanto eu te modelo, o quanto eu aprendo contigo pela tua experiência enorme na programação neurolinguística. Foi na PNL também que eu encontrei o meu caminho para trabalhar com a comunicação. Então, a comunicação é isso, é um desconstruir essa ideia de que a gente conecta com o outro quando a gente arruma a casa e deixa a casa toda arrumadinha, bonita, brilhando, para depois apresentar para a pessoa o que a gente tem. E, na verdade, a gente precisa, para conectar, justamente mostrar essa nossa casa que nunca está arrumada, essa nossa casa que Isso. nunca vai estar acabada. E o bacana é assim, que porque o processo do inglês também é isso, né? Eu não sei tudo de inglês. Ah, Ângela, como assim você ensina inglês e você não sabe tudo de inglês? Não, eu não sei. Assim como eu não sei tudo de português. E olha só, não vou dizer quantos anos, mas já tenho bastante idade aqui no lombo.
E ainda tem coisas do português que eu estou aprendendo. Por que que eu vou ter essa expectativa de saber tudo de inglês? E assim também é para os alunos. Não precisa saber tudo. O que você precisa é conseguir se comunicar. Precisa conseguir se comunicar, se sentir confortável, trabalhar os seus estados emocionais para comunicar. E aí eu acho que é o paralelo mais bacana que a gente vê entre o processo dos alunos para destravar para o inglês e o processo dos teus mentorados, né, para trabalhar o destravar para se comunicar, né? Exatamente. A gente, né, indo pro nome da live hoje, né, o comunicar o nosso melhor, faz com que a gente muitas vezes caia na armadilha de que comunicar o nosso melhor é comunicar de uma forma perfeita, né? Então, Isso. eu trabalho muito com os mentorados essa ideia que, na verdade, é uma ilusão de que a nossa expressão na frente da câmera, hoje a maioria dos meus mentorados e dos alunos, eles se comunicam com o público por meio de vídeos, é bem raro aqueles alunos que querem palestrar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, está cada vez mais Isso. difícil Isso. fazer esse tipo de comunicação, né? Então, essa ideia de que diante da câmera a gente vai comunicar bem quando sair tudo certo, tudo perfeito, é justamente o que faz a gente cair numa armadilha que nos impede de conectar, que nos impede de crescer. Porque se a gente não entende a comunicação como sempre um se jogar no incontrolável, se jogar no mundo do incontrolável, daquilo que não está no nosso controle, a gente não vai conseguir impactar as pessoas. E por quê, né? De uma forma bem esquemática, assim, por que, que a gente não consegue se conectar com as pessoas? Enquanto as nossas ideias, enquanto as nossas conexões elas estão aqui dentro da nossa cabeça, né? A PNL ela explica isso de uma forma muito bonita, né? Ainda dentro da nossa cabeça as conexões elas não se concretizam. Eu não tenho como ter certeza enquanto as ideias estão aqui, enquanto o meu expressar ele não foi colocado para o mundo, eu não tenho ideia se faz sentido para o outro, se eu realmente estou contribuindo na vida do outro de alguma forma, se as ideias técnicas que eu tenho, né? Eu trabalho com profissionais que têm um conhecimento técnico incrível, mas é fato que o conhecimento técnico ele não garante que a vida do outro vai ser impactada, porque tem um outro elemento aí que é o comunicar esse meu conhecimento técnico, como entrar no universo do outro a partir do que eu tenho de bom, a partir do que eu tenho de melhor em mim. Isso a gente só vai descobrir quando a gente fala, quando a gente se comunica, quando a gente grava os nossos vídeos. E é interessante, né, Índio, que aí quando a gente fica nesse processo de não falar e não gravar vídeos, a gente não tem as confirmações que a gente precisa de que realmente está impactando na vida do outro, de que realmente está transformando a vida do outro, e isso reforça a ideia de que eu não consigo impactar a vida do outro. Eu não Exato. consigo transformar a vida do outro. Agora, quando a gente cai no incontrolável, se permite se jogar no incontrolável, aí a gente começa a testar. Aí a gente começa a perceber se a nossa comunicação está impactando a audiência, está impactando o público. E nós, claro, vamos ter a oportunidade aí de ver erros e corrigir e aprimorar e reconectar as ideias, porque talvez a gente perceba que algumas coisas num vídeo estão meio confusas, mas é só nesse momento que a gente consegue fazer tudo isso e aí a gente vai conseguir impactar o Já outro. tem aquele ditado que diz assim, né? Errando que se aprende, né? É errando que se aprende. Exatamente. Agora, se eu Exatamente. esperar tá tudo concretizado aqui para eu falar, eu já perdi muito tempo. Primeiro ponto, né? E a outra coisa, o falar também ajuda a perceber onde é que ainda não está claro, para clarear, para comunicar melhor. E aí, quando eu comunico melhor, as ideias clareiam e a próxima comunicação vai ficando melhor, cada vez melhor. E assim também é o Exato. processo do inglês, né? É se permitir se jogar neste espaço. Você chamou de incontrolável e faz todo sentido, porque eu não controlo se o outro está entendendo a minha comunicação ou não, né? Eu não controlo totalmente enquanto eu não tenho consciência do processo interno que dispara em mim quando eu estou falando, eu não tenho controle sobre isso. Quando eu paro para observar com a programação neurolinguística, o que está acontecendo aí quando você se comunicou bem? O que está acontecendo aí quando você não gostou da tua comunicação, não teve o impacto que você queria?
No caso da comunicação que você trabalha com os seus mentorados, no caso do inglês, né? Puxa, a pessoa não entendeu o que eu quis dizer, né? Então, o que aconteceu aqui dentro? Que estados emocionais eu tenho? Eu acessei? Que crenças que apareceram aqui, né? E eu só sei disso quando eu tento. Senão eu fico só Exato. naquela proteção, é a minha zona de conforto, né? Por mais desconfortável que seja, é a minha zona de conforto. Por quê? Porque eu sei o que está aqui, né? O que está fora disso eu não sei. Então eu preciso me permitir dar os passos, porque só assim é que eu vou aprendendo, né? Exatamente. Sabe que na minha aprendizagem do inglês, Andy, teve vários momentos em que eu podia falar em inglês com alguém, seja porque veio alguém do exterior e aí conheci um amigo do amigo do amigo, quando vê, tinha na nossa mesa ali um norte-americano sentado, uma oportunidade de falar em inglês, ou na escola onde eu estava aprendendo inglês, enfim, as oportunidades elas surgem, né, para a gente falar em inglês. E várias vezes eu deixei de falar, várias vezes eu me retraí, eu dei um jeito de sair daquela mesa rapidinho, eu dei um jeito de arranjar uma desculpa, eu tenho que ir para casa, tô com pressa, o feijão tá no fogo, sei lá, qualquer desculpa para sair da conversa. E eu ir embora da conversa não com a sensação de que eu não aproveitei a oportunidade ou eu decidi aqui não falar. Eu saía da conversa com a sensação de que eu não tinha condições, de que eu não sabia falar inglês, eu não conseguia falar inglês. Então, ao não se permitir, ao não se jogar no incontrolável, eu ficava com a certeza de que eu não era capaz. Eu Você levava mantinha essa a impressão. certeza. Exatamente. Eu levava, eu reforçava a ideia de que eu não conseguia ser, sendo que eu sequer tinha testado, eu sequer Isso. tinha experimentado. Então eu costumo falar para os mentorados, para os alunos, que é um verdadeiro espiral, só que é um espiral negativo. Ao É. não se permitir trazer o nosso melhor, que é o que nós temos dentro de nós para a nossa comunicação, nós vamos para um espiral negativo, porque nós não enxergamos o fato de que não nos comunicamos pura e simplesmente. Nós começamos a entender isso como um não sou capaz. Eu não consigo falar sobre o meu trabalho nas redes sociais. Eu tinha muita clareza de que eu não conseguia falar em inglês, as pessoas não iam me entender, ou seja, eu começava a atribuir um monte de significados para aquele evento que começou vindo aqui para o negativo por eu não ter tentado. Uhum. É, perfeito. Ou seja, quando eu percebo que está começando a vir uma espiral negativa, é o momento de para, observa, né? Acolhe, aprende o que, que tem para ir para aprender, para agora sim, tá. Onde é que eu quero chegar? Como é que eu viro o espiral para o outro lado, né? Para o E outro isso eu lado. trabalho muito com os meus alunos, independente se é nas mentorias individuais, se é nos programas em grupo. E, aliás, já deixo aqui o gancho, porque eu vou começar um novo grupo lá no dia 29, que eu chamei de Journey to Flow, ou seja, a jornada mesmo com fluência. Trabalho em grupo, com combinação de atividades online que você faz por conta própria, com práticas, com vídeos, com atividades em grupo, aulas semanais comigo ao vivo, com outros colegas, práticas diárias curtinhas ali pelo Telegram. Nossa, tem muita coisa, fora 3 atendimentos de programação neurolinguística que eu vou oferecer ao longo do programa inteiro, de forma individual para cada aluno. Então, assim, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. E o que eu venho trabalhando com os alunos é justamente esse. Antes que seja um espiral negativo que desmotive e desista, o que acontece com a maioria das pessoas no processo de inglês, não. O que, que tem aí? Vamos aprender com isso daí. Acolher isso que está aí. Tá, eu tô contigo. Vamos lá. O que, que você está percebendo aí em você? É porque eu não sabia a palavra. Ok. Vamos mudar a estratégia. Não sabe a palavra? Pega outra palavra. Trabalho também muito com os alunos. Como é que é a tua sensação quando é uma palavra que você não sabe, mas vai lembrar? Ou uma palavra que você não lembra e não vai lembrar? Porque são sensações diferentes, né? Tanto na Uhum. hora de falar quanto na hora que ouviu. Então, isso eu vou trabalhando muito com os alunos para eles terem essa percepção do que acontece com eles, né? É sensacional essa abordagem,
pelo sentir, né, Angel? Que é muito forte no teu método, né? Muito presente essa abordagem dos pelo sentir, pela influência da programação neurolinguística, porque essa é a tua magia, né? Eu costumo falar que tu tem essa magia. E eu levo também para o meu método o sentir, mas porque a base da comunicação é estranho, né? Porque a gente tem uma ideia muito objetiva das coisas. Uhum. Enfim, de um bom tempo para cá, né? A gente tem uma ideia muito objetiva de mundo e acabam as coisas, né, que a gente precisa aprender, as coisas que a gente precisa evoluir, elas acabam sendo muito abordadas pelo o que eu preciso fazer. O que eu Isso. preciso, que técnica que eu preciso estudar, né? O que eu preciso treinar, que exercícios aqui eu preciso treinar. E a gente saiu um pouquinho do sentir. Então, quando a gente vai para a comunicação, a gente tende a achar que é fazer um exercício ali em três passos, né? Treinar por 20 dias e pronto, vai dar tudo certo. Ou por 30 dias, 60 dias e vai dar tudo certo. E quando a gente traz uma abordagem, né, que é pelo sentir, ou seja, percebe aí o que está dentro de você para que você possa se comunicar de uma forma livre, para você destravar, parece que, nossa, não, isso não sei se vai funcionar, não. Ou, isso aí vai demorar. Ou, eu não vim aqui fazer terapia, eu quero destravar no inglês, eu Isso. quero, eu quero gravar vídeo, eu quero destravar no inglês. Só que é justamente pelo olhar para as emoções, olhar para o teu sentir, olhar para dentro, que a comunicação fica livre. É Isso. justamente porque a base da comunicação, ela é a relação espelho, ela é um como eu me sinto para que eu possa me comunicar com o outro, porque o outro vai me usar também como espelho. Então, Isso. se eu não trabalho como é que eu tô, eu vou para uma comunicação travada, eu vou para um bate-papo em inglês totalmente travado. Eu não sei se eu já te contei, Angel, sobre um atendimento que eu tive. Na verdade, não era para desbloquear o inglês. Na época eu já falava inglês fluente. E aí eu fiz um atendimento de programação neurolinguística, que eu acredito que é um baita presente que tu está trazendo para os teus alunos, né? Que tu está trazendo nesse programa. 3 atendimentos em programação neurolinguística é sensacional, porque em um atendimento foi surreal o que aconteceu comigo. E olha só que doido. Eu fui fazer esse atendimento com outro foco, um foco eu não me lembro exatamente qual era a questão. Era relacionado ao meu profissional. Eu estava fazendo uma transição de carreira e eu estava ainda com muitos medos, eu estava ainda com muitas dúvidas, tudo era muito novo. Eu estava com aquela sensação de que eu era uma verdadeira estagiária, Uhum. estagiária na metade da jornada profissional. Eu pensava assim, meu Deus, será que eu sei o suficiente? Será que eu vou conseguir ajudar as pessoas? Todas aquelas ideias, né, quando a gente está se sentindo num terreno que não é conhecido, né? A gente está se sentindo num Uhum. lugar que não é conhecido. Fui para um É. atendimento em programação neurolinguística para me sentir mais confiante naquilo que eu fazia. Angel, eu saí do atendimento em programação neurolinguística falando inglês feito uma máquina. Ou seja, eu não levei para lá a questão de eu falar em inglês, mas Sim. a expressividade como um todo, ela mudou a partir daquele atendimento. E a PNL é estalar de dedos, a PNL é uma coisa incrível. Porque a Então, a gente partir acha. Diga, diga. Desculpa. só para encerrar a história, a partir aí daquela sessão, eu me lembro muito claramente que eu peguei que eu peguei meu celular e aí eu vi uma mensagem de uma prof de inglês, amiga minha, e a gente sempre se falava em inglês e tal, porque, enfim, para inclusive crescer juntas, né, e fortalecer o idioma e tal. E aí eu respondi o áudio dela em inglês. E imediatamente ela mandou um áudio dizendo: O que Uau! O que aconteceu? aconteceu? Exatamente o que aconteceu. É. Porque naquele momento eu toquei num elemento, e aí linkando, né, com o que eu quero dizer, a importância do sentir. Eu toquei em um elemento que fez com que eu me sentisse diferente com relação a quem eu era, com relação ao meu propósito, com relação ao que eu estava fazendo profissionalmente, e isso mudou a minha expressividade. Isso.
Porque é bacana, porque a gente tem essa ilusão assim de que é presente, passado e futuro. Passado e futuro. São três coisas totalmente distintas. Não, não são. Porque se por algum motivo eu não tenho clareza de para onde que eu quero ir, eu não vou conseguir ir, eu não vou me sentir segura para dar os passos para ir naquela direção, porque está nebulosa. E foi o que você revelou ali para ti. E aí, se eu não tô com clareza do que eu quero para mim, como é que eu vou me expressar? Eu vou expressar o que eu quero, porque eu não sei o que eu quero. E se perceberem que eu estou insegura, né? Isso tudo vem aqui dentro num processo muito rápido que a gente não se dá conta. E o louco é que e o que me impede, muitas vezes, de ter clareza são crenças que eu adquiri lá no meu passado. Ou seja, passado, presente e futuro estão todos misturados. Então, que eu trabalho muito também com os meus alunos, com os meus clientes, é dar esta clareza. Às vezes a gente está falando de passado, às vezes a gente está falando de presente, às vezes a gente está falando de futuro, mas clarear esta linha do tempo, porque às vezes ela está turva. Eu trabalhei com uma cliente uma vez, nem era questão do inglês, mas foi muito curioso, porque ela veio para trabalhar a questão dela profissional também. Porque ela falou assim: puxa, eu venho me desenvolvendo tanto, já consegui tantos passos, agora que parece que está tão perto de eu conseguir chegar. Essa história acho que eu já contei numa live, mas nem todo mundo que está aqui já viu, né? Então, assim, parece que eu estou chegando tão perto de conquistar o que eu quero e agora eu não tenho mais a mesma energia para seguir. Eu falei, tá, e continua claro para você onde é que você quer chegar? Continua. Tá muito claro o que eu quero e tudo mais, mas uma energia aqui. Eu poderia, né? Mergulha nessa energia e vamos aprender com ela. Mas me deu um estalo assim, eu falei assim, tá. E o que acontece depois que você conquistar esse seu objetivo? Um vazio. Pronto, é esse vazio aí. Depois ela descreveu, parecia que era um alien, sabe? No que foi aquela questão do vazio, era uma solidão gigantesca. Gigantesca. Ó, errei. Errei a palavra, falei errado. Em vez de falar gigantesca, eu falei gigantesca, né? E aí, o que eu fiz? Eu errei, ajeitei. E é isso que acontece com os alunos de inglês, né? E é essa espontaneidade, provavelmente, que você passa também pros teus mentorados nos vídeos, né? Exato. Exatamente. Entende? É incrível, né? Quando a gente conecta essa linha do tempo, né? O passado, o presente e o futuro, a gente consegue, de uma forma muito mais assertiva, Isso. acelerar esse processo de comunicação autêntica e também destravar o inglês, porque está muito conectado, né? Alcançar a fluência no inglês, primeiro, né? Que a gente tem que clarear um pouquinho a ideia do que é a tal da fluência no inglês, né? Mas Isso. alcançar fluência no inglês é uma expressão sem travas, é se permitir falar aquilo que quer falar da forma como pode falar, né? E trazendo o que tem, trazendo o que Isso. tem. Tem um ponto também muito interessante que eu acho que conecta muito com o inglês, comunicação autêntica. Dentro da minha mentoria, dentro do curso, eu trabalho a questão dos perfis de comunicação para levar para a comunicação autêntica. Mas ao estudar os perfis, na verdade, o que a gente está estudando? É uma forma de mostrar para o aluno que a forma dele de falar, a arma dele de falar, ela tende a se encaixar em um daqueles perfis que a Uhum. gente estuda, para que justamente ele sinta que a forma como ele fala tá, tá ótima. A forma como ele fala não tá errada, não tá certa, é a forma dele de falar. Então, quando os alunos se identificam com 12 perfis de comunicação, são 12 arquétipos de comunicação, quando eles se identificam com um dos arquétipos, dá aquele alívio de, nossa, então eu não tô errado, nossa, então eu não sou doido, nossa, o jeito que eu falo, se eu falo de uma forma mais suave, se eu falo de uma forma mais acolhedora, tá tudo bem, tem um lugar para mim no mundo. Então eu acho que trazer o melhor da comunicação, e você não precisa descobrir os 12 arquétipos da comunicação para entender que o ponto central é saber que o teu jeito de falar, a tua forma de se expressar é a forma que tem lugar no mundo, é a forma que sim, as pessoas precisam. A gente tem um boom hoje de determinados modelos de comunicação. Olha aí a nossa Mania. maravilhosa.
a gente tem aí vários modelos de comunicação e tem um modelo especificamente que está sendo, enfim, que está sendo muito muito divulgado, é muito explorado pelas pessoas Enfatizado, né? de uma... Hã? Enfatizado, né? Deu uma travadinha. Isso, enfatizado, exatamente. Que é aquele modelo de comunicação. Tá me Deu ouvindo? uma travadinha para mim, Andy. Agora eu ouvi. Agora eu ouvi. Beleza. Que é aquele modelo de comunicação mais enérgico, que é, né? Tô dando aqui um exemplo de muitas vezes o que a gente, as armadilhas que a gente cai na comunicação, e uma delas é acreditar que um modelo é certo, um jeito de falar é certo. E com o inglês eu acredito que deve ter algumas armadilhas aí parecidas, né? E a maioria das pessoas hoje, nesse momento que a gente está vivendo, travou. A Mi falou que travou. Estão nos ouvindo, pessoal? Engraçado, porque tô te vendo super bem, Mel. Não percebi travar, não. E voltou. A Ana tá dizendo Voltou. que voltou. Tá, antes tinha dado uma travadinha para mim também. E O paralelo que eu vejo com o inglês é com relação à pronúncia. A pessoa acha o jeito certo, a pronúncia perfeita. isso, Mas não existe a pronúncia isso. perfeita. A gente desenvolve a nossa audição para entender uma variação de pronúncias de uma palavra ou de uma expressão. Então a gente vai pegar coisas ali. Voltou. Para mim voltou, Angel. Beleza, voltou. Ai, ai. E agora que o povo está entrando, né, é que dá as travadas. Mas vamos lá. A gente persiste, né? A Isso, gente persiste. não desistimos nunca. Exatamente isso, Angel. Seja com a pronúncia, seja com a minha forma de falar na câmera, não cair na armadilha de acreditar que tem um modelo certo, é o modelo que as pessoas vão conectar, o modelo que vai funcionar, né? E eu estava falando dessa tendência hoje, um modelo de comunicação que está pegando muito essa comunicação mais enérgica, tem um arquétipo específico para isso, inclusive, que é a questão do vai lá, supera os teus limites, agora voltou. Agora, então vamos lá. Ai, ai, vamos lá. E esse estilo de comunicação, ele é sim um dos perfis de comunicação mais forte, mais enérgico. O problema é quando eu não tenho uma comunicação assim, forte, enérgica, que a gente chama do arquétipo do herói, e eu quero forçar essa comunicação, aí pronto, aí a autenticidade, a comunicação natural, trazer o meu melhor na minha comunicação foi pro saco. E na mentoria é bem interessante que aí a gente vai estudando isso, e claro,
você não precisa saber os arquétipos para entender a tua comunicação, mas isso ajuda as pessoas a voltarem para sua autenticidade, porque é um dizer assim, olha, o teu jeito de comunicar é legal, as pessoas vão gostar. E a gente tem ali alguns alunos que têm um jeito doce, um jeito angel, um jeito mais angel de falar, doce, Ela é acolhedor. acolhedora, doce, calma, do tipo assim, calma esse teu medo, que eu tô aqui para apoiar esse teu medo, para você ir Exato! além desse teu medo. E às vezes é justamente o que as E pessoas precisam no inglês. exato, e as pessoas precisam, no inglês, no desenvolvimento humano, sei lá, nas suas mentorias específicas, muitas pessoas precisam dessa comunicação acolhedora, muitas pessoas precisam de uma comunicação mais professoral. São 12 perfis justamente para provar que as pessoas precisam de todo tipo de comunicação. Então, eu acredito que trazer o teu melhor na comunicação também é se permitir confiar que o teu jeito de falar inglês, o teu jeito de pronunciar, o teu jeito de falar diante da câmera, as pessoas estão precisando ouvir. E agora você estava falando aí, eu fiquei curiosa. É, as pessoas se encaixam num desses arquétipos só ou tem mais de um? Elas se encaixam em mais de um? Tem mais de um, Angel. A gente tende a se encaixar em 3 arquétipos de uma forma mais clara, assim, mais palpável na comunicação, e eles vêm em ordem decrescente. Então, tem um que é o que mais vem à tona, depois a gente alterna com outro, porque a comunicação, ela não, até pode ser monótona, né? Até pode ser bem linear, mas ela tende a ser entediante, ela tende a não conectar Sim, se a gente sim, tiver uma comunicação linear. sim. Então, a gente, sim, naturalmente, a gente transita nos arquétipos. E o teu arquétipo, Angel, é o arquétipo do prestativo. O Olha arquétipo só. prestativo é essa voz doce, esse acolhimento, essa conexão com o outro pelo carinho, pelo eu tô aqui. Isso é Uhum. sensacional. É curiosa para perceber quais os meus. A Ana já está curiosa. É um barato essa questão. Mas é interessante, né, Índio, o quanto, muitas vezes no inglês, é, a gente acredita que, né, pensando aí no se encaixar nos modelos, durante muito tempo eu acreditei que eu precisava realmente estudar a fundo a pronúncia, estudar a fundo a A gramática, gramática. e isso fez com que eu não me desse conta, e claro, depois no estudo do inglês eu fui descobrindo que existia a musicalidade na voz, a entonação, o tom ao falar. E eu pensava, gente, isso é importante na comunicação em inglês. Nossa! E aí, quando eu Total. entendi que podia trazer mais musicalidade, aí a tensão em cima da pronúncia, ela aliviou completamente. Eu pensava, não, gente, mas não é só a pronúncia. As pessoas Sim. vão entender muito mais. E eu brincava, né? Eu falava uma frase em inglês, cuidando assim com todo o carinho, né, com toda a atenção à pronúncia, e aí sem prestar atenção em musicalidade, em tom, e a frase ficava um horror, ficava perfeita gramaticalmente. Agora, quando eu falava a mesma frase de um jeito musical, de um jeito, enfim, procurando bastante reproduzir a forma norte-americana de falar, que foi o inglês que eu me aproximei, aí eu me sentia assim uma atriz de seriado. Eu me sentia falando, eu me sentia uma norte-americana nata quando eu justamente focava na musicalidade e na entonação da voz. Fazendo um paralelo, né, com a programação neurolinguística, a gente tem os níveis lógicos, né? O resultado que eu tenho, a facilidade da comunicação, a clareza que as pessoas entendam ou não o que eu estou falando, esse é o meu resultado. Agora, para as pessoas me entenderem, para eu ter esse resultado, eu preciso comunicar de uma forma clara. Então, é preciso que esteja claro na minha mente o que eu quero comunicar. Para conseguir estar claro, eu preciso ter os estados emocionais adequados. Eu preciso acreditar que eu consigo. E eu preciso ter esta identidade de eu sou fluente em inglês. Então, vai lá no nível de identidade. Quando você me diz que você se sentia uma atriz americana, é como se você olhasse para ela e dissesse assim: eu sou ela. Então, é a modelagem pura, né? Tudo que ela consegue fazer, eu vou imitar, eu vou fazer igual, do meu jeito, mas eu Exato. vou imitar, vou com base nela.
E aí automaticamente você puxou todas as crenças ali contigo na tua fala, né? Sensacional, Andy. É muito bacana. Inclusive, essa técnica fez parte da minha aprendizagem em inglês. Eu tinha uma. Eu assisti os vídeos de uma palestrante, enfim, que eu admirava muito. E ela é norte-americana e tal. E eu realmente, quando eu ia testar, quando eu ia treinar, quando eu ia falar inglês, eu me imaginava sendo ela. Eu Uhum. imaginava que eu estava sendo ela. Era pura modelagem mesmo, e isso trazia para minha comunicação coisas que não passam pelo racional, coisas que não passam assim, só um pouquinho, eu vou agora falar de uma forma um pouco mais aguda para ficar. Não, não é racional. É um conjunto de coisas que são aplicadas imediatamente com a modelagem, né? E tem um ponto aí também fundamental, né? Quando a gente fala em comunicação, a comunicação é eu tenho uma ideia, eu quero expressar, e aí eu tenho uma outra pessoa do outro lado para receber essa ideia. Para isso funcionar, para esse sistema todo funcionar, a pessoa entender a mensagem que eu quis passar, eu tenho que ter uma conexão com ela. E para eu ter esta conexão com a pessoa, eu tenho que ter uma intenção, a intenção de me conectar com ela. Só que, Exato. se eu estou pensando na regra gramatical, na pronúncia, se eu tô, o meu crítico interno está aqui falando, gritando no meu ouvido, do tipo, não pode errar. E quando você o to be, você ainda não sabe, e etc, etc, etc. Eu não estou conseguindo prestar atenção na outra pessoa. Né? Eu não estou Exato. olhando para outra pessoa, eu estou olhando para esse monte de coisa que está acontecendo aqui no meu mundo interno. Então, acessar esse estado de presença para, ok. Então, uma das coisas que eu combino muito com os meus alunos, né? É o crítico interno. Teu crítico interno, combina, negocia com ele para ele ficar ali num cantinho. No meu caso aqui, eu trago essa bolinha para todos os encontros. Está aqui o crítico. Meu crítico está aqui. Eu combino com eles. Onde é que está o teu crítico? Sensacional. Ainda tem um ponto aí muito importante que você falou, vários na verdade, né? Mas um deles ele conecta muito com o trabalho na comunicação diante da câmera, que é a intenção. Quando a gente está gerando conteúdo, se comunicando com o outro, principalmente nesse ambiente online, que é hoje a situação da maioria dos meus mentorados e alunos, não tem essa conexão olho no olho, não tem essa questão Isso. do eu estou aqui entregando aquilo que essa pessoa quer ouvir. O que eu estou dizendo está fazendo sentido para ela, a gente não tem como validar isso de uma forma imediata. A gente valida isso depois. A gente vai validando isso no trabalho de comunicação a partir das análises e metrificações e tal. Mas, para que a gente possa realmente ter uma comunicação que entrega o nosso melhor para o outro no mundo online, sem essa confirmação, sem essa validação imediata, a intenção é fundamental. E tem um ponto que eu ensino para os mentorados, antes de gravar vídeo, antes de gerar um conteúdo, que é alinhar como primeiro ponto do teu roteiro, primeiro ponto do mapa mental que você vai fazer para organizar o teu conteúdo, é definir a seguinte pergunta: o que eu quero que o meu público leve com ele, a partir do momento que ele assistir esse vídeo, a partir do momento que ele lê esse post. O que eu quero que ele leve com ele? Essa Uhum. intenção, ela vai com certeza colocar uma congruência em cima de toda a comunicação. Então, se eu quero que, por exemplo, né, vou gravar um vídeo dando dicas sobre como gerar conteúdo de uma forma mais rápida, como gerar mais posts e tal em menos tempo. Se eu alinhar aqui, eu quero que o meu público leve com ele a ideia de que é muito mais possível do que eles imaginavam, é muito mais simples do Uhum. que eles imaginavam gerar conteúdo de uma forma consistente em quantidade e tal e qualidade. Todas as minhas dicas, toda a minha comunicação vai se comprometer, que é a congruência, né? Vai se comprometer em entregar isso para o outro. Eu vou, de alguma forma, fazer com que essa pessoa se sinta assim, sinta que é mais simples, que é mais fácil do que ela imaginava. Você se conectou com a tua intenção, né? E aí, isso, a tua resposta já respondeu em parte a pergunta que a Bruna fez. Quando travamos antes mesmo de falar com as pessoas, normalmente o que que acontece, Bruna? Se você não acredita que você é capaz de se comunicar, você não vai conseguir se comunicar. Ou se, normalmente é a questão da capacidade. Aí você nem começa, porque você já acha que você não é capaz.
A Melody, até no início da live, em algum momento da live, ela comentou, não sei se a Bruna já estava ou não, que ela tinha a oportunidade de estar num grupo de pessoas que sempre tinha o primo do amigo, do irmão de alguém que era estrangeiro, e ela podendo ali praticar, né, para conversar, ela acabava dando uma desculpa qualquer. Por quê? Porque ela não acreditava que era possível. E o bacana do que Exato. você falou, Mel, de mostrar para as pessoas que é mais fácil do que elas pensam, assim também é o inglês. A gente comprou do sistema educacional essa crença de que o erro é um problema. E aí eu tento falar inglês, eu erro, pronto, tem um problema aqui, né? Exato. Eu não sei, Não eu não consigo. não Isso. consigo. Ou que Ex- precisa primeiro aprender gramática. Não, a gente não aprendeu gramática quando a gente estava aprendendo a falar português. Por que para falar inglês eu preciso aprender gramática antes de falar? Não, eu posso falar com o que eu tenho. Quantas vezes a gente ouve as crianças dizendo eu sabo, eu quero, e o adulto entende. Então é assim também o Exato. processo do inglês. Essa analogia é sensacional, né, Andy? Porque a gente percebe que a comunicação é muito mais leve, muito mais fluida, muito Nossa, mais simples do que a gente imagina, né? isso. Ao pensar o quanto a gente entende tudo que as crianças falam e às vezes, né, às vezes é juntar duas sílabas de uma palavra e pronto, a gente já entendeu o que ela quis dizer. Exato. Exatamente isso, Esses dias eu ainda sensacional. comentava com meu filho, de uma prima que eu tenho, que é mais nova que eu, que ela não falava máquina, ela falava mânica. E aí a gente comentava, dizia, é máquina, mânica. Na cabeça dela, ela estava falando exatamente como ela estava ouvindo. Ela não estava aberta ainda para essa diferença. E a gente entendia. E a gente entendia. E isso também eu noto com os meus alunos no inglês. Às vezes eu trago ali uma correção e o aluno não capta. Porque o nível do crítico dele ali não está com foco no detalhe ainda. Ele ainda está com foco no eu quero acreditar que eu sou capaz de falar. Então ainda tem um crítico interno ali silenciadinho e sem essa atenção no detalhe. E são estágios. E é isso que é o bacana de ter a programação neurolinguística nesse programa todo. É vir percebendo quais são esses detalhes, quais são esses processos que as pessoas passam, para poder ajudar e ser precisa, né? No ajuste, na hora certa, da forma certa, para virar o jogo ali naquele momento chave, né? Exato. E essa pergunta da Bruna, Índia, ela conecta muito com o que os mentorados me perguntam também, né? Eu travo antes de gravar meu vídeo, eu fico muito nervoso e travo, não consigo gravar vídeos porque eu tenho, eu não sei nem o que eu vou falar, ou eu tenho medo de falar e aí eu não consigo nem começar. É Uhum. muito parecido também ao travar antes mesmo de falar com as pessoas. E o que eu falo muito com eles, né, o que a gente conversa muito sobre essa questão do medo e do travar antes mesmo de falar, é perceber, e aí a gente volta para o que a gente vem falando a live inteira, né? Não tem como a gente desbloquear a comunicação se não olhar para dentro, né? Não tem exercício, 3 passos, aplica essa técnica durante 21 dias. Não tem. É primeiro olhar para você. Porque o meu medo, né? O que é o travar? Travei antes de falar. É medo. É o medo. E o meu medo, né? O medo que eu tinha antes de falar em inglês e que fazia com que eu fugisse lá das reuniões, peço uma desculpa e sair correndo, é diferente do teu medo, é diferente do medo, enfim, de outro, é diferente. Cada um tem um medo, porque cada um tem uma resposta diferente para a pergunta, por exemplo, do que pode acontecer. Uhum. Quando eu me perguntei, e eu pergunto muito para os alunos, né, o que pode acontecer se você gravar esse vídeo? O que pode acontecer se você publicar esse vídeo? E se a gente fechar os olhos e a gente mergulhar nesse que pode acontecer, a resposta que vai vir para você é a resposta que não é a mesma resposta que vai vir para outra pessoa. Eu lembro, Índia, que quando eu ainda estava, eu trabalhava ainda com o inglês, não estava trabalhando com a comunicação. É, e eu tinha que divulgar o meu trabalho nas redes sociais, como prof de inglês, né? Então eu tinha que gravar vídeos e tal. E para mim também foi difícil, também eu senti Uhum. medo, também travava. E nesse processo eu perguntei para mim o que pode acontecer se eu travar? O que pode acontecer se eu gravar um vídeo, né? O que pode acontecer se eu gravar um vídeo e publicar?
Eu fechei os olhos e na mesma hora me veio a imagem das pessoas se levantando das cadeiras e indo embora. Veio a Uhum. imagem, uma imagem de um palco, eu estava falando num palco, palestrando e tal, e as pessoas se levantando da cadeira e indo embora. Ou seja, eu estava com medo de ficar para trás, eu estava com medo de as pessoas não acharem interessante o que eu estava falando e irem embora, me abandonarem. Em resumo, Sim, era isso. Seja sim. por qual motivo fosse, ou porque discordavam, ou porque não achavam interessante, me abandonar. E o que eu senti não é a mesma coisa que a Bruna vai sentir, ou que outra pessoa vai sentir, se é que a Bruna também tem essa sensação. Então é muito importante entender aqui o que é isso que eu estou sentindo, porque no fim a gente descobre do que essa sensação está nos protegendo. Ou seja, Sim. cada vez que eu travava diante da câmera, não era porque eu não tinha, eu não era porque era algo ruim, porque eu estava me sabotando, blá, blá, blá. Não, era um sistema natural, o meu corpo, biologicamente, eu estava tentando me proteger de ser abandonada. E aí, E quando o cai essa mais ficha, legal disso tudo, Mel, é o seguinte: é, as pessoas te abandonando não era fato. A imagem para ti era real, mas as pessoas te abandonando não era fato. Agora, exato, a tua mente trazia essa imagem, né? Que era a imagem do que ela queria evitar. Ok, o que que você queria de fato? Então, se a gente pode criar a imagem do que a gente não tem medo, agradecer essa sensação de medo, assim, obrigado por me mostrar, por ser esse guardião, de me mostrar tudo que eu não quero. O que que eu quero no lugar? Então, se eu posso criar essa imagem, eu posso criar essa outra aqui. Ah, essa outra aqui as pessoas estão adorando e estão curtindo, estão entendendo o que eu estou entendendo o que eu estou dizendo, tá, daqui é legal. Como é que eu tenho que estar para comunicar desse jeito para ter esse resultado? Aí eu estou dizendo para minha mente, é isso daqui que eu quero, né? uhum, exatamente, sensacional, Tem uma pergunta que eu sensacional. queria te fazer, embora eu nem tenha combinado contigo, posso? Claro que pode. Você, quando começou a estudar inglês, né? Quando começou a se soltar o inglês, você passou por um período ajudando pessoas também a falarem inglês, né? Você já Uhum. tinha clareza de que o teu diferencial era a comunicação? Não, eu não tinha clareza. As coisas foram caminhando de um jeito, Angel, que hoje, claro, eu gosto muito de falar, né, que as histórias que as nossas histórias, elas são um looping aberto esperando por um significado. Porque hoje, olhando para minha história, agora faz todo sentido, mas na época eu não tinha noção. O fato é que eu comecei a trabalhar com o inglês e cada vez que as pessoas diziam que sentiam medo, que estavam nervosas, que não conseguiam falar, isso me apaixonava. Eu ficava enlouquecida para entender como era esse processo, o que estava fazendo ela travar, o que estava fazendo ela não confiar, ou o que ela pensava sobre ela mesma. Nossa, eu me perguntava muitas coisas. Quando a pessoa vinha querendo ajuda no inglês, porque queria reforçar as regras As gramaticais, porque regras queria organizar os gramaticais. horários. Queria ir passar numa prova. Ai, era um banho de água fria. Eu tava parecendo uma sádica. Eu perguntava assim, e medo? Não tem nenhum medo aí? Não tem nada. Por que eu fiz essa pergunta, Mel? Porque, assim, eu quero que quem está nos assistindo se dê conta disso. Que talvez, ao desenvolver o teu inglês, talvez ao superar este medo de falar inglês, você descubra, de fato, o teu melhor. Então, assim, caminho se faz caminhando, é disso que a gente está falando. Eu não sabia que eu ia dar aula de inglês. Não sabia. Eu fiz formada em TI, mais de 20 anos trabalhando com TI. Resolvi migrar para a área de desenvolvimento humano e fazer formação em coaching. Cheguei, cheguei na programação neurolinguística, porque é o que de fato mostrava ali quais eram as crenças que estavam ali por trás dessa pessoa, essas estruturas, desses medos, dessas travas todas, e me encantei com isso. E depois eu falei assim, tá, mas não é só a PNL, tem muito mais coisa aqui.
E aí eu falei assim, gente, tem tanta gente aí que não tem a facilidade para falar inglês que eu tive. Então, Exato. será que eu posso trazer a forma como foi fácil para mim, como foi divertida para mim, para as pessoas e ainda trazer todos esses elementos para superar esses bloqueios? Nossa, eu falei, tá aqui, isso daqui sou eu. Exatamente. Angel, assim, é, eu não vejo hoje como o inglês não possa trazer um salto na nossa vida. Eu não vejo hoje. Se hoje, talvez, né, não, falando aqui com a galerinha que está aqui assistindo essa live, talvez se hoje você não vê onde encaixar objetivamente o inglês na tua vida, porque a empresa onde você trabalha não tem contatos no exterior, ou porque, enfim, você não atende clientes no exterior, ainda assim, de alguma forma, o inglês vai levar o teu trabalho e, mais do que isso, a tua vida para um próximo salto. Nossa, parece que é, é uma pílula mágica. É uma pílula mágica, porque, primeiro, me deu aí, a partir do momento em que eu alcancei ali um nível, né, e eu não gosto de falar muito a partir do momento que eu me tornei fluente no inglês, porque fica parecendo uma coisa É um fica momento, parecendo no, é um momento. exato. O momento parece que os anjos vão avisar, né? Vão vir cornetas e vão dizer: nossa, parabéns, você está fluente no inglês. A partir do momento em que eu sabia inglês suficiente para ensinar para alguém, eu já tinha ali na manga uma Uhum. atividade profissional. Podia ser extra, podia ser oficial. E então eu comecei a primeiro mergulhar nisso como atividade extra. E logo depois eu comecei a ficar louca para transformar isso numa atividade profissional. Se eu não tivesse sequer optado por isso, né, que já foi muito legal, foi uma baita experiência, conheci um monte de gente, conheci pessoas do exterior, foi muito, muito, muito legal. Comecei a fazer curso, e agora vamos para a parte de não optar por trabalhar com o inglês. Eu comecei a fazer cursos que eu tenho certeza que a maioria da população brasileira não faz. Eu comecei a ter acesso a cursos com um valor muito interessante, com o mesmo valor que a gente pagaria aqui no Brasil, só que com Sem um filtro. conteúdo Sem hã? filtro da tradução, né? Sem o filtro da tradução. Sem o filtro da tradução e outra, né, Angel? Muitos cursos não são traduzidos. Muitos Isso. cursos eles são aprendidos por alguém aqui no Brasil e aí traz para cá com o seu método, traz para cá com uma capa de método e tá tudo bem, tem cursos sensacionais aqui no Brasil. Agora, eu consegui na fonte, eu consegui começar a fazer cursos que eu teria de uma forma remodelada, de uma forma compilada, de uma forma, enfim, uma união de métodos, e eu não ia ter esse conteúdo de qualidade, muitas vezes um conteúdo precursor. Eu Isso. tive acesso a cursos que vão chegar provavelmente aqui no Brasil, não sei quando, a Isso. livros que vão chegar aqui no Brasil, não sei quando. Então, se hoje você não quer trabalhar diretamente com o inglês, você ter sim o conhecimento no inglês é fundamental para qualquer área profissional que você está atuando hoje, para que você tenha assim um conhecimento precursor. Isso. E faz um diferencial para ti, né? Quando você tem conhecimento que outras pessoas ainda não têm, você tá adiantando essa construção de futuro que as pessoas ainda não estão enxergando, porque você já está Exato. fazendo conexões, você está criando, você está sendo mais agente ainda do futuro que você quer para você e que você quer para o mundo, né? Exato. É muito legal. A gente está se aproximando do final da live. Eu quero, em primeiro lugar, né, te agradecer, Mel, agradecer a cada uma das pessoas que estiveram aqui, né, que ainda estão aqui, quem vai assistir depois, né, no vídeo gravado. E estou fazendo lives, então, até segunda-feira, todos os dias, sempre ao 12h15. A partir de terça-feira, para mim, porque é a celebração de 3 anos do English Experience. Eu vou começar um evento que eu estou chamando de Free to Flow. É uma jornada 100% online, 100% gratuita, para que você possa conquistar a permissão de começar a tua jornada para fluir no inglês. Por quê? Porque depois, ali no dia 29, a gente começa o Journey to Flow, que aí é uma jornada
onde eu vou te guiar pela mão, te mostrar onde é que você bota foco. Não se preocupa com outras coisas. Onde é que você coloca foco para você ir avançando cada vez mais no teu inglês. Tem link na minha bio para o Free to Flow, tem link na minha bio para o Journey to Flow. Clica ali nos links, já clica nos dois, porque aí você já fica com todas as informações. Como é que estamos aqui de tempo? Ainda não apitou aqui, mas daqui a pouco vai apitar. Daqui a pouco vai apitar. Andy, eu quero te agradecer imensamente por esse convite. Foi muito legal. Foi um bate-papo delicioso. Falar sobre comunicação é papo para uma tarde inteira, né? Sim, Então foi sim. muito, muito bom poder lembrar um pouquinho da jornada no inglês, da aprendizagem, do destravar. E eu tenho certeza que ao passar esse filminho na minha cabeça,